Vamos adorar o Senhor antes de começar o batismo, né? A gente sempre traz uma palavra que é o principal. Tudo que a gente faz, a pregação é o principal, amém? Nós fomos atraídos pela pregação da palavra, glória a Deus, né? Nós não fomos atraídos por coisas. Quem vem para o Evangelho por causa de coisas, também sai por causa de coisas. Quem está na igreja por causa de dinheiro, o dia que o diabo oferecer um salário melhor, ele vai embora com o diabo. Mas quem está com Jesus, porque foi salvo por Ele, foi remido por Ele, tem consciência de que agora tem uma nova cidadania. Nós que somos de Cristo, que estamos em Cristo Jesus, nós não somos mais desse mundo. Nós éramos desse mundo. Satanás invadiu o mundo quando ele caiu, com toda a falange demoníaca, e todas as pessoas foram dominadas por Satanás. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, lá em 1 João, ele diz que ele veio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O diabo teve o trabalho de escravizar você, mas ele, em nome de Jesus, ele teve que te dar, teve que deixar você, porque há um poder muito maior do que o poder do maligno, que é o poder do nosso Deus, é o poder do nosso Cristo, do nosso Salvador, amém? Uma luz veio ao mundo e brilhou no meio das trevas, no meio das densas trevas, uma grande luz veio e nos iluminou, nos deu vida, nos deu liberdade para a salvação, nos deu esperança. Nós que não tínhamos esperança, nós que não tínhamos expectativa alguma, nós estávamos destinados ao inferno. Quem aqui sabia disso? Que nós estávamos destinados, todas as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, o destino delas é o inferno, até que alguém se coloque na brecha por essa pessoa, se coloque entre aquele que está indo para o inferno e o inferno, em oração, como um missionário, como um intercessor, para que aquela pessoa seja ganha por meio da pregação do Evangelho. Eu gostaria de dar as boas-vindas, né, de receber com muita alegria o pai do Emerson, né? Gostaria que o senhor ficasse de pé, e a mãe também. E assim, eu quero ressaltar que é uma mulher de Deus e um homem de Deus, né? Quero ressaltar isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho dúvida que brotaram dali, desse casal, muitas lágrimas, para que o filho deles fosse alcançado e pudesse ser batizado e pudesse ser salvo. Sim, eu estou falando alguma coisa que não seja, eu acredito, eu tenho certeza que assim foi. Um pai que conhece Jesus e tem um filho que não é crente, ele chora por esse filho como se ele estivesse morrido no caixão. Ele chora pelo fato daquele filho estar no mundo, como se ele estivesse morto. Tenha ele faculdade, tenha ele dinheiro, tenha ele o que for, um pai, ele chora. O Emerson hoje vai se batizar. Tem quantos meses aí, Emerson? 2? Vai fazer 3 meses, né? Que ele decidiu-se por Jesus. Faz 3 meses que ele se declarou pecador e declarou que precisava de um Salvador. Reconheceu que precisava de Jesus, o Salvador. E o batismo, ele é para arrependimento. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o batismo. Isso é tão bom para quem se batiza,
e também é muito útil para nós cristãos lembrarmos do que é o batismo, lembrarmos de que nós fomos batizados, né? E nós estamos na caminhada. Um fato muito interessante, um detalhe bíblico que nós não podemos nos esquecer, é que a Bíblia diz o quê? Aquele que crer e for batizado será salvo. Esse será, ele não está dizendo que já está salvo, está dizendo que será, vai ser salvo se permanecer no caminho. No passado, nos tempos de Jesus, era muito comum se falar do caminho. As pessoas não falavam assim que eram, simplesmente que elas eram crentes, porque esses nomes eles foram vindo com o tempo, cristãos, crentes. Por exemplo, os primeiros cristãos, eles foram chamados cristãos lá em Antioquia. Quando Paulo foi para Damasco e no caminho de Damasco ele se converte e depois ele vai para Antioquia, lá junto com os cristãos, e ali eles receberam o nome de cristãos. Porque qual que era a característica dos cristãos? Eles se tornavam parecidos com quem? Eles eram parecidos com Jesus. E aqueles que não eram, buscavam ser parecidos com Jesus. Quem lembra aqui quando Pedro negou Jesus? Acho que todo mundo sabe disso. Na noite em que Jesus foi traído e foi preso, os discípulos ficaram com muito medo e pânico. E naquela noite que Jesus foi preso, Pedro foi visto por uma mulher e aquela mulher disse: você é um deles. E a Bíblia relata que ela disse: por que você se veste como eles? Ele já estava começando a imitar Jesus, pelo menos na aparência. Ele já andava com Jesus há 3 anos e ele já estava se parecendo, por isso que ele foi reconhecido como um deles. O que o Espírito Santo está nos dizendo nessa manhã? É uma pergunta que sai daqui e vem para mim primeiro. Será que o mundo nos tem reconhecido como cristãos, como pessoas que andam com Jesus, como pessoas que conhecem Jesus? Hoje eu perguntei para um jovem, eu perguntei para ele: e aí, rapaz, você está orando? Ele falou: então, pastor, estou me esforçando, né? Eu falei: então, meu querido, se apaixone por Jesus, que é melhor, você não vai precisar se esforçar tanto. Vocês estão percebendo? As coisas não são e não é pela força, pela violência. Ser cristão é ser apaixonado por Jesus, é você amar tanto Ele que você o deseja como seu mestre, é você ter Ele como o seu maior tesouro. Ele é o seu maior tesouro, a sua riqueza, o seu padrão. Esses dias eu perguntei para um moço, falei: e aí, você não vai se batizar? Quando que você vai entregar a sua vida para Jesus? Aí ele falou: então, ainda não estou preparado. Aí eu disse para ele: meu irmão, meu querido, meu amigo, a preparação veio junto com a pregação do Evangelho. O que trouxe a preparação foi a pregação. Ou seja, não existe isso. O que existe é você ouvir a pregação e se decidir por Jesus, se arrepender dos seus pecados. Não existe uma preparação, existe arrependimento para quem quer Jesus como seu Senhor. Existe uma decisão que é tomada por meio da pregação do Evangelho. O mundo está enganado, está com os olhos vendados, esperando se preparar. Mas a preparação veio junto com a pregação. Aí ele comentou comigo: pastor, puxa, Deus é bom. Comprei um carro esses dias. Deus me mostrou, foi de Deus o carro. Eu falei para ele assim: puxa, quer dizer que Deus te mostrou o carro que era para você comprar e ainda não falou para você se batizar?
Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aí ele travou diante de mim. Aí eu falei para ele: arrependa-se. Eu estou contando isso por quê? Porque a maneira da pregação não mudou. A forma de pregação não mudou. A Bíblia continua sendo a mesma. Os homens têm mudado a pregação, porque eles querem ser vistos, eles querem visibilidade. Por isso, substituiu-se a pregação do Evangelho por entretenimento e por outras coisas. Mas a pregação do Evangelho, ela ainda é o nosso fundamento. Ela ainda é o que nós temos de mais precioso, a pregação. Como diz o nosso pastor Hernani, se der tempo, depois a gente ora e as pessoas são curadas, são libertas, mas primeiro vamos pregar a palavra, porque isso é importante. A Bíblia diz que nós devemos ser ricos da palavra, Colossenses 3,16, e habite ricamente em vós a palavra. Tem pessoas que querem ser ricas, mas financeiramente, ou seja, essas pessoas, elas não têm o dinheiro, é o dinheiro que tem elas. É você que tem o dinheiro ou o dinheiro que tem você? Graças a Deus. É fácil saber. Mateus capítulo 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Quando nós rejeitamos o batismo, uma das informações que nós estamos passando é que nós somos melhores do que Jesus. E eu disse isso para o rapaz também. Ele ficou um tempinho com o olho estalado olhando para mim. Mas eu falei para ele: você deve ser melhor do que Jesus, né? Você é muito bom mesmo. Ele: imagine que eu sou melhor do que Jesus. Deu um pulo para trás e falou: você está doido, Sérgio? Ele, porém, João Batista, dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. Um dos maiores profetas da Bíblia. Ele, na hora de batizar Jesus, ele ficou constrangido diante do Senhor, dizendo que ele é que precisava. Ele que saiu pregando arrependimento, ele que era a voz que clamava no deserto. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Eu gostaria que você colocasse as mãos no teu coração, em nome de Jesus. Eleve o seu pensamento aos céus. Espírito Santo, nós seremos os mais miseráveis, Senhor, de todos os homens, se o Senhor não for conosco. Mas obrigado pela tua presença. Oh, meu Senhor, oh, meu Deus, eu te peço agora, meu Senhor, que a tua palavra, ela enche os nossos corações. Derrama, Senhor, o teu Espírito agora, o batismo, meu Deus. Meu Senhor, traz libertação, traz cura, Senhor. Traz a tua glória, Senhor, o teu poder. Traz o teu poder, Espírito Santo. Esvazia de mim e transbordar de ti. Seja cheio do Espírito Santo. Os meus dias viverei pra ti. Vai sendo tocado agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, batiza-me. Deseje o Espírito Santo. Batiza-me com teu fogo. Deseje-o, não aceite a frieza. Batiza-me
com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. Oh, aleluias, aleluias. Me esvazia de mim. Se esvazie, se transborde do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Os Santo. meus dias viverei Nós te exaltamos, Espírito pra Santo. ti. Ora labara xerebe calabara xerebe calabara. Ora labara xori andara labara nahai. Me esvazia Vem, Espírito de Santo. mim Vem sobre este lugar, meu Deus. e transbordar de ti. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Versículo 15 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Cumprir a justiça. A palavra de Deus fala de um homem chamado Ló, que era o único justo que havia na cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que este homem justo chamado Ló, ele foi tirado de Sodoma. Ele foi tirado pelos anjos do Senhor. E ele foi levado para um lugar, uma cidade de luz. Ele foi levado para um lugar de refúgio. E uma das promessas para o justo, você sabia que você que crê em Jesus, que confessou Jesus como seu Senhor, você que tem andado com Jesus pela fé, você é justo. Você sabia disso? Você sabia que você é justo? E você sabia que você será resgatado deste mundo? Você será tirado deste mundo para a sua nova pátria, para a cidade de refúgio, para a nova Sião, a nova Jerusalém. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então João admitiu: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. A promessa para todos aqueles que são salvos, a promessa de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa de Deus para a igreja e para os salvos. Você precisa abrir o seu coração e desejá-lo, para que ele venha agir no seu interior, para que ele possa fluir do seu interior. O Senhor Deus, quando Jesus sai da água, ele dá testemunho de Jesus. Ele diz: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. E você sabia que todos os batizados e salvos, por meio da fé, eles são testemunhados por Deus, assim como Jesus foi. Você sabia? Emerson e Joaquim, quando você sair daquelas águas, o Senhor ele dirá: este é meu filho, porque você se tornará justificado. Você se torna agora justo diante de Deus, justificado pela fé. Você agora é chamado para as boas obras. Você não foi justificado por obras,
mas você agora foi justificado para as obras. As obras não te salvaram, mas você agora foi justificado por Deus, salvo por Deus, chamado para as obras. Diz assim, louvado seja Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. A graça é que você e eu não tínhamos obras, não tínhamos o mínimo de condição para ser aceitos por Deus. Nós não podíamos ser aceitos por Deus. Então o Senhor nos aceitou por intermédio da obra redentora de Cristo na cruz. Isso é graça. A graça é o sacrifício de Jesus. Nós temos então agora o sacrifício de Jesus. Nós temos o Cordeiro perfeito, sem mancha, puro, imaculado. Porque agora, quando eu entro na presença de Deus, eu ofereço o sacrifício de Jesus. No passado, quando você ia ao templo, você precisava levar a oferta. Agora você leva, mas você leva o sacrifício de Jesus. Amém? Todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor agora, você nunca pode se esquecer que você está ali por intermédio, pelos méritos de Jesus. Por isso que quando você se sentir a pior pessoa desse mundo, se lembre que não é pelos seus méritos, mas é pelos méritos de Jesus. Amém? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, jamais poderia vir de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas. Você foi salvo para as obras. Elas não te salvaram, mas você foi salvo para elas. É por isso que nós precisamos de obra, mas depois que somos salvos. Amém? Então o cristão, ele depois que é salvo, aí sim, ele vai precisar de obras, porque o apóstolo Tiago, ele disse: me mostre a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, não é simplesmente agora sair e dizer eu sou cristão. Na realidade você precisa ser reconhecido como cristão. Amém? Você precisa ser reconhecido. Não adianta você falar e não ser reconhecido. As pessoas precisam olhar para você e falar assim: tem alguma coisa igual aconteceu com uma irmã nossa. Levanta a mão assim, Thaís. Primeiro dia de trabalho, e ela confessou Jesus como Senhor na mesa durante o almoço. É isso mesmo? E depois, quando voltou para a empresa, começaram a escarnecer dela. Ela ficou lá, acredito que ela ficou na dela. Deve ter sentido um pouco, porque é normal, não está acostumado. Mas ser cristão é isso, está lá em paz, dentro de você. Aí as pessoas lá, tirando sarro, falando. Aí o patrão, né? É isso mesmo? O patrão veio e chamou a atenção daquelas pessoas. E ela será reconhecida como cristão pela sua postura, posicionamento, aquilo que ela vai transmitir através da sua vida, do seu dia a dia. O cristão, ele não é caloteiro, não pode ser. O cristão não pode ser corrupto. O cristão não pode ser mentiroso. O cristão não pode ser um falador. O cristão, ele não pode se envolver em embaraços. O cristão não se envolve em brigas, em discussões, porque o cristão, ele espera a sua justiça de quem? Do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse em Efésios, para finalizar a mensagem, no capítulo 4, no versículo 28, a palavra diz assim, 27 em diante: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso aqui não é só para quem vai se batizar, não. Isso é para nós, amém? É para todos nós. E sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. As pessoas que te ouvirem, elas precisam sentir graça naquilo que você fala. Por isso nós não ficamos, ai como está calor, como está frio, nossa, não para de chover, nossa, que isso e que aquilo. O cristão, ele dá graça. O cristão, ele glorifica o nome do Senhor. Esteja sol, esteja chovendo, esteja frio, tenha dinheiro, não tenha dinheiro, o cristão dá graças a Deus. Porque quando você dá graças a Deus, você está louvando e exaltando o nome de Jesus. E quando você murmura, você está exaltando o diabo. Essa é a diferença. Toda vez que você murmura, lembre-se que murmuração é louvor ao diabo. Por isso que murmuração é o estupim da ira de Deus. Pessoas que murmuram, que reclamam, essas pessoas nunca terão nada. Comece a dar graças. Pastor, mas está muito difícil para mim. Então ore para que o Espírito Santo tire esta montanha de emoções do seu coração. E para que o Espírito Santo, ele interceda junto com você, para que você seja transformado. E lembre-se, nós estamos caminhando, nós seremos salvos. Amém? Glória a Deus. Pronto para morrer?